Domingo agora, eleição no segundo turno, onde tem segundo turno, e a Dora Kramer vai contar para a gente um pouco desta reta final da campanha, as possibilidades do que a gente vai acompanhar no próximo domingo. Dora, você imagina que muita coisa pode mudar no cenário que a gente acompanhou, principalmente nas últimas pesquisas? Ainda há espaço para reviravoltas? Bom dia para você, Dora. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Barão, eu acho que sim, sabe? Você vê que essa reta final aí, em algumas capitais, tem emoção, né? Até no Rio, aqui no Rio, que parecia que não tinha emoção nenhuma, porque a diferença entre o primeiro colocado e o segundo é enorme, eu diria até que é amazônica. Você tem emoção porque virou uma briga de rua, né? Porque o prefeito, que está lá com uma diferença, nem me lembro, mas acho que a diferença 30 pontos percentuais de desvantagem em relação ao Eduardo Paes, o primeiro colocado, ele resolveu partir mesmo para notícias falsas, enfim, difamações, insultos. E o Eduardo Paes, de quem seria esperar, todo mundo está até estranhando, né? Por que o Eduardo Paes responde no mesmo diapasão, já que ele poderia ficar tranquilo, deixar o Crivella falando sozinho, mas aí não seria Eduardo Paes, né? Tem uma questão de temperamento e me parece também que ele não quer correr o menor risco. Vai que essas coisas, essas fake news peguem isso, impeça uma vitória dele, então eu acho que ele aplica aí uma vacina, deixando o clima realmente super quente aqui no Rio. Em São Paulo, você vê o crescimento do Boulos, ameaça o favoritismo do prefeito Bruno Covas, e em São Paulo pode dar qualquer coisa. Em Recife também, a briga da família Arraes, a inversão, a Marília Arraes acaba em segundo lugar, o primeiro turno, João Campos estava em primeiro, essa posição se inverteu e agora aparecem acusações contra a Marília Arraes, vindo de aliados, uma super confusão. E em Porto Alegre, o favoritismo do MDB é ameaçado pelo crescimento do PCdoB, com a menina Manuela Dávila, né? Uhum. Pois é. E a outra marca que a gente tem aí é o presidente Bolsonaro super discreto, né? Fez ali uma manifestação, mas só uma em Belém, onde tem um candidato dele, e fez uma outra com o candidato dele em Fortaleza. Candidato esse que faz todo o esforço para não se identificar com o presidente Bolsonaro, cujo desempenho no apoio a candidatos no primeiro turno foi aquilo que se viu. Então, acho que esse segundo turno aí reserva umas emoções, sim, e eu acho que, sei lá, dessa vez não vai nem ser possível, se houver surpresa, culpar a pesquisa, porque os números eles estão bastante próximos, a não ser no Rio de Janeiro. Dora, a gente teve um índice de abstenção elevado, né? Muito, não vou dizer muito, mas superior do que nas últimas eleições. Isso pode mexer com o resultado desse segundo turno? Porque a gente sabe, tem pandemia, os eleitores, sobretudo os mais velhos, né, pensam duas vezes antes de sair, se deslocar para votar. Isso pode favorecer algum candidato? Olha, eu acho que isso está mais claro em São Paulo, né? Que tem aquele recorte de idade, de geração do eleitorado do prefeito Bruno Covas, que ele tem um apoio mais firme e maior no eleitorado mais velho, e esse eleitorado tende a não votar, para se proteger e tal. Agora, já vejo um movimento também, Carla, até por causa disso, com o crescimento do Boulos, esse tipo de eleitor já tem ali nesse segmento uma campanha para as pessoas se mobilizarem para irem votar, né? Justamente para marcar o comparecimento desse pessoal. Acho que,
Claro que eu não sei te dizer se isso afeta, porque não examinei esse recorte nas outras capitais, pelo menos essas que eu citei. Mas em São Paulo, acho que isso é nítido e a campanha do Bruno Covas é bastante preocupada com isso. Sempre tem essa história de outros partidos, né, que não venceu no primeiro turno, se juntar no segundo turno. Agora, para o eleitor final, né, não me parece que eu votei em candidato A, e esse candidato A apoia no segundo turno o candidato Z. Né? Até parece que eu vou escolher por causa desse eleitor, ou você acha que tem essa migração tão imediata assim do voto no segundo turno, Dora? Claro que não, né? Quer dizer, você diz os partidos comandando, claro que não. Isso. Primeiro que os partidos não são fortes, né? De uma maneira geral, você tem uma fragmentação partidária enorme, e isso dificulta a identificação do eleitorado com o partido. Acho que não tem isso, embora o que tem é a identificação do eleitor, e aí pode ser até uma identificação ideológica, sim, com esse ou aquele candidato, mas o fato desse ou daquele líder de partido mandar nisso ou naquilo, dizer, ô Barão, essas pessoas não mandam nem no voto dos deputados no Congresso, né? Você sabe disso. Que dirá no eleitorado, que está bem pouco se lixando e faz a sua escolha de acordo com o que acha que é melhor para a sua cidade, para si. Enfim, acho que não tem identificação nenhuma. E a gente viu o desempenho dos ditos padrinhos, né? No primeiro turno. Grandes figuras e tal, e, enfim, e quando não ajudaram e até prejudicaram. Mas sabe... eu acho que sempre não tem... Fala, Carlinhos. Não, tem uma característica da atualidade, é uma pensata, vamos ver se a Dora vai dizer que eu estou falando uma grande bobagem, mas que é a seguinte, eu não me lembro, Dora, há alguns anos, de algumas pessoas citarem essa coisa da ideologia, tipo, fulano é de esquerda, fulano é de direita, isso tá mais no dia a dia das pessoas. E às vezes, esses candidatos, quando eles demonstram apoio para X ou para Y, como você disse, né, dá ali a indicação da linha ideológica pela qual vai circular, né, candidato A ou candidato B. Será que essa maior penetração da política no dia a dia das pessoas, isso vai alterar de alguma forma o processo eleitoral e essa própria o próprio apoio, né, dos candidatos que não se classificaram para o segundo turno e tudo mais? Pode ter alguma mudança nesse sentido ou estou viajando? Acho que não está viajando, muito menos falando besteira, Carla. É o seguinte, tem evidentemente, se eu entendi direitinho a pensata que você colocou, quer dizer, há uma presença maior, uma marcação ideológica mais forte nessa eleição, se eu entendi, isso. Foi isso que você detectou. Isso é consequência, a gente já vem lá, da eleição de 18 e de tudo que vem acontecendo nesse meio tempo, das redes sociais, das pessoas se interessando. Eu acho até bom, descontadas as vulgaridades e os insultos, que vocês sabem que eu detesto, né? Esse interesse pela política, acho super bom, acho muito melhor do que você ter um ambiente de indiferença. O que está faltando é a gente evoluir. Já houve ocasiões em que havia uma indiferença de participação, depois agora temos uma exacerbação da participação, e acho que a gente poderia evoluir num processo civilizatório dessa participação. Mas aí são outros 500, né? Que tudo evolui, é tudo um processo. Mas aí, voltando para responder a você, eu acho que tem sim uma marcação mais ideológica, uma preocupação, uma citação mais com essa coisa de direita e esquerda, como consequência de todo o ambiente que vivemos, até do próprio governo, incentivando esse tipo de divisão de embate ideológico. Acho que ocorreu sim nessa eleição. Dora Kramer volta na próxima sexta-feira, já véspera do segundo turno das eleições, conversando com a gente aqui na Band News FM. Beijo, Dora, até lá. Tchau, até sexta. Até sexta, Dora.